Herodotus, the Greek... Então, vamos ver aqui, vamos ver o que fala aqui. Aí ele fala, Heródotos, né? O historiador grego era frequentemente chamado Heródotos, né? O pai da história. E ele fala que, observem que havia duas grandes civilizações da Etiópia. Uma na África e a outra na Ásia. Olha aí, gente, os anciões, né, gente? Os anciões, tá? Então, isto dá suporte ao que o Higgins fala, que havia uma grande nação de negros, tá? Que eles comandavam praticamente toda a Ásia na mais remota era, e, de fato, além do alcance da história ou de qualquer, né, material que foi anotado, tá, gente? Como é que a gente chama? Records, os dados, tá, gente? Meu Deus do céu, agora está na ponta da língua. Sabe quando você faz pesquisa e você faz as anotações? Então, os records são as anotações, tá, gente? Então, ele fala novamente em 1836, o Godfrey Higgins, essa história, que a África e a China estavam com os mesmos deuses, tá? Então, ele fala, estes eram os construtores, os líderes espirituais, as figuras divinas. Então, vamos aguardar ele agora traduzir, tá? Traduzir não, falar, tá, gente? Greek historian often called the father of history, noted that there were two great Ethiopian civilizations, one in Africa and the other in Asia. This supports Higgins' claim that a very great nation of blacks did rule over almost all Asia in a very remote era. In fact, beyond the reach of history. Então, gente, essa pintura aí é de seda, tá bom? E ali descreve os deuses já em preto, tá, gente? Esse é um deus deles na China, negro. Vejam ali em cima, negro, tá, gente? Negro. E aí ele fala assim, o nome do rei era King Rei, né? Fudo Myo, tá? E é como se fosse o deus como é que a gente vai traduzir isso? Imóvel é um deus que não se move. É como se fosse o Uno, tá? E ele fala que o rei Fudô, era chamado do Buda cósmico. E ele é mostrado com duas pessoas que o servem, que é a Seitaka Doji, que está em vermelho, e uma outra que eu não consigo ler devido a parte do YouTube está em cima do nome, que não sei o que, Doji, que é a de branquinho, que é na época ali não falei China, desculpa, do Japão, que é no período de Kamakura, de 1200 antes de Cristo. Gente, espera só um pouquinho, que o Irdinho está se mexendo, ele está na frente da tela. Olha aqui para vocês verem, está na frente da tela. E eu tenho que esperar ele sair, ou eu devo dar um jeitinho dele sair daqui. Espera só um pouco, gente, que ele está se ajeitando. Pronto, ele se abaixou. Ele sabe que eu tenho que fazer live, menino. Céu, eu não sei, às vezes, o que eu faço com esse menino. Está sempre brincando aqui comigo. Quando eu vou fazer live, ele chega. Mas tudo bem, deitou, vai dormir de novo. Então... Any of our records. These were the builders, the spiritual leaders, Só um pouquinho que eu já traduzi essa parte. Tô só esperando ele falar, tá, gente? Divine figures. But something changed. Over time. Então, vamos ver essa outra. Então, esse aí fala as civilizações negras, né, da Ásia, tá, gente? Então, ali você vê que estão realmente descrevendo pinturas negras, certo, gente? As different cultures came into contact with African civilizations. E aí ele fala, diferentes culturas vieram ter contato com as civilizações africanas. The image of the divine was slowly altered. Mas, com o passar do tempo, as pessoas, né, os Anunnakis queriam que a gente esquecesse das nossas origens, eles foram alterando tudo, tá bom?
Greece and Rome adopted Então, aqui, novamente, são negros, tá? São negros. O casal, né? O homem e a mulher ali. E ele fala, né? As pinturas gregas antigas dos egípcios. much of their religious and philosophical thought from Então, foram adotadas religiões e filosofias, pensamentos de filosofias, né? Que, claro, foram deletando a realidade. Africa, but they rebranded it as their own. Então, eles acabaram colocando como se fossem deles, né? Do pessoal que recontou a história. Martin Bernal Então, este livro aí, Black Athena, né? Que é Atena Negra, escrita pelo Martin Bernal, tá? Fala do caso, né? De como os gregos emprestaram dos egípcios, principalmente do sistema religioso, matemático e da filosofia. E aí, o pessoal, né, que eles chamam de scholars europeus, que eram os sabedores, digamos assim, os professores europeus, então eles passaram a escrever a própria versão da história. Lembra a mitologia, gente? Pois é, né? Então, eles jogaram aquilo que eles queriam de uma forma mais desprezível, como eles queriam, e aumentaram, digamos assim, certas versões dos deuses conforme o prazer e a vontade deles. Então, eles foram apagando, na verdade, a influência dos deuses reais africanos. in Black Athena, laid out the case for how the Greeks borrowed heavily from Ele está lendo, tá, gente, o que eu já expliquei para vocês. Egyptian religious systems, mathematics, and philosophy. Yet by the time European scholars wrote their own versions of history, então, ele está mostrando aí uma estátua de um fenício, tá, gente? Naquele período da Espanha, tá? E ele fala que era... deixa eu só ver se eu consigo... ele traz um pouco mais do artigo, senão eu não consigo ler o que esse artigo embaixo da estátua está falando. They downplayed or outright erased these African influences. Ixi, gente, perdi ali. Espera só voltar um pouquinho, só um tiquinho aqui para eu voltar. They downplayed or outright erased these African influences. Ele está falando que essa figura aí, gente, era uma deidade da Fenícia e ele tinha vindo à Espanha, né? Então, é de uma face muito antiga também, mas também era negra, tá? Plato. Aí ele fala assim, Platô e Pitágoras, que estudaram lá em Kemet, que era na época do Egito, eles aprenderam dos, digamos, sacerdotes africanos, né, que tinham, na verdade, todo o conhecimento de milhares de anos. Então, eles, né, plagiaram muitas coisas deste pessoal. And Pythagoras studied in Kemet, learning from African priests who had guarded knowledge for thousands of years. Então, ele fala, Aristóteles também, que foi dito que era o pai da lógica, né, baseou muito dos seus conhecimentos do que ele aprendeu também através dos mistérios egípcios, né? Mas, como ele era ainda da época, né, do poder colonial europeu, que era o que dominava, né? Este conhecimento teve que ser apagado. Aristotle, often credited as the father of logic. Você vê, gente, os negros aí explicando para o pessoal europeu, né, sobre os conhecimentos, né, matemática, filosofia, medicina, agricultura. Based much of his knowledge on what he had learned from the Egyptian mysteries. Yet by the time European colonial powers rose to dominance, this knowledge was whitewashed. Jupiter, Apollo, Venus. Então ele fala Júpiter, Apolo, Vênus, Bacchus. Bacchus. All of them originally had
todos eles tinham African features. traços africanos. But as European empires Então, mas o Império Europeu, né, descreve eles como branquinhos, tá, gente? Vão, com o tempo, apagando as reais cores. Eita preconceito, né? grew, they recast these gods in their own image. Então, eles repintaram esses deuses na sua própria versão, branquinhos. Vai, comercial, gente. Só um pouco, vamos aguardar o comercial. The same thing happened with Christianity. E aí, a The gente já earliest sabe, depictions né? of Christ in Que ele fala, a mesma coisa aconteceu com o cristianismo. Imagina se a igreja não é preconceituosa, né? Gente, não tem problema de cores. É bem complicado. Gente, só um pouquinho que eu tenho que carregar aqui a bateria, que senão o laptop para. Esqueci de deixar plugadinho aqui o conector. Deixa eu mudar aqui só um pouquinho, gente. Tá. Então, ele está falando, né? Aqui, o cristianismo, né, descrevia Jesus branquinho, né, gente? Mas as pinturas mostram que ele era negrinho. in Europe showed him as a dark-skinned man with woolly hair. Então, se pegar inicialmente, né, gente, as figuras, né, aquilo que eles pintavam, os quadros, inicialmente, né, lá na Europa muito antiga, bem do início, mostra um Jesus com pele negra e cabelinho africano. The Black Madonnas, statues Aí ele fala, né? Lembram-se das Madonas negras, as estátuas das Madonas negras? and paintings of the Virgin Mary, As pinturas da Virgem Maria, ali você vê, né? Ali negro, né? E ali na outra igreja também negra. with unmistakably African features. E ali ele fala: vocês conseguem ver, sem sombra de dúvida, os traços africanos. Can still be found in churches, E ainda, em algumas igrejas, eles não removeram, tá, gente? Ainda você consegue ver. from Poland to Spain. Ali você consegue ver lá na Polônia e também em algumas igrejas da Espanha. Tá, gente? Negro, né? A Virgem Maria Negra. From France to Italy. E França e Itália também têm igrejas que ainda mostram negro. The color of the black Então vamos ver. A cor, né, das Madonas negras, em muitos casos, não era devido à idade ou ao problema da fumaça das velas, mas porque eles eram intencionalmente pintados para refletir realmente a herança africana. Isso no livro do Godfrey Higgins, tá, gente? Madonnas, in many cases, is not due to age or candle smoke, Higgins wrote, but because they were intentionally painted to reflect their original African heritage. Even the Pope kneels before a black Madonna, Até o Papa, né, se ajoelha em frente a uma Madonna negra, com seu filho negro, in the Vatican. lá no Vaticano. If Christianity had originated in Europe, E se a igreja cristã, né, se originou lá na Europa, a gente pode ver aqui são, né, gente, os santos, digamos assim, as imagens, né, em negro. why would the earliest representations of Mary and Jesus be black? Então ele pergunta assim, mas por quê?
né, se era desse jeito, por que que eles representaram a Virgem Maria e Jesus como negros? The answer is simple: because the roots of Christianity are African. E ele fala, a resposta é muito simples. As raízes da linha cristã são lá da África. But colonial expansion Mas a expansão colonial brought more than just territorial trouxe mais do que uma questão territorial, conquest. principalmente devido às conquistas territoriais da época, né? Os europeus adentraram. It brought spiritual warfare. E também trouxe, né, uma G espiritual. The erasure of black divinity Então, eles quiseram apagar essa questão das divindades negras, wasn't accidental. ou negras azuladas, né? It was E, claro, isso não foi acidental, é com intenção, tá, gente? De deixar a gente sem saber da nossa real história. intentional. When Europeans colonized Africa, Quando os europeus colonizaram a África, they didn't just take land and eles não só tomaram as terras, resources, they took control of the spiritual eles tomaram controle da área espiritual. imagination. They replaced ancestral religions with foreign ones. Eles forçaram, a gente sabe disso, forçaram o pessoal a aceitar, né, aquilo que eles queriam. Eles implantaram à força uma nova versão. Replacing black gods with white ones. Então, eles colocaram os negros para fora e jogaram os brancos, os santos brancos. They taught African descended people to see their own traditions as evil Então, eles passaram a falar para o pessoal da África que a forma como eles faziam, digamos assim, os cultos deles era demoníaco. and foreign traditions as holy. E aquilo que eles passaram a ensinar para os africanos era o sagrado, o real sagrado. It was a psychological and spiritual conquest. Então, eles conquistaram essa turma à força de forma psicológica e de forma espiritual. And it worked. E isso realmente deu resultado, né? Porque depois de décadas apanhando, né, gente, a pessoa acaba se ajoelhando. If the original gods were black, if African spiritual E ele fala, se os deuses originários eram negros, certo? traditions E as tradições africanas espirituais were the foundation for world religion, eram a fundação, né, do mundo religioso. Olha, tudo negro, tá, gente? then why do so many African descended people still look outside of themselves for divine guidance? Então, por que que hoje os africanos, os descendentes africanos ficaram, né, tão perdidos? Também tamanha lavagem cerebral, né, certo, pessoal? Quem é que aguenta, né, depois de décadas de lavagem cerebral? Why do they still depend on external E ele fala, por que esses africanos descendentes continuam a depender de uma força externa, né, procurando um Deus externo? religious systems instead of embracing the spiritual tradition E eles tinham, na verdade, o autor fala aí do vídeo, que abraçar aquilo que eles têm, né? Que as origens deles, que os deuses são deles, né? of their ancestors? The answer lies in centuries of conditioning. E aí é o que eu falei. Olha ali, ele fala, o problema foi séculos de condicionamento, lavagem cerebral e programação, porque eles apanhavam. Era um chibata, né, dado neles. Quem é que não vai se moldar? Quem que gosta de sofrer apanhando, certo, gente? A gente acaba na fome, na dor, você faz o que a pessoa quer, né? O controlador te manda sentar, você senta, te manda sentar na brasa, você senta, e assim vai. Você não quer morrer, né? Para sobreviver, você faz. É igual o povo aqui do Brasil. When Africans were taken from their homelands and forced into enslavement, E ele fala, quando os africanos, né, foram levados como escravos, e eles foram forçados a serem escravos, their oppressors understood something powerful. os opressores, né, dos escravos perceberam o poder que eles tinham. E aí, dá-lhe chibata no povo, né? If you erase a people's gods, E ele fala,
eles perceberam que se eles deletassem as divindades dos africanos, erase their identity. e sim, iria também apagar a identidade dos africanos. That's why enslaved Africans were stripped of their names, Por isso que os africanos tiveram os nomes e sobrenomes deles apagados, languages, as línguas que eles falavam apagadas, spiritual systems. e os sistemas espirituais que eles aprendiam também apagados. But here's the truth they don't want you to know. E aqui tem uma verdade que essa turma não quer que vocês saibam. Our ancestors' spiritual traditions Os nossos ancestrais, as tradições espirituais deles, never died. nunca morreu. A gente sabe, pelos estudos de Dáquila, que Emmanuel está aqui, que Jesus nunca saiu daqui, né? Que de Bel nunca saiu daqui, que as 49 raças e as parcerias sempre estiveram aqui. They were hidden, coded into our practices, Então, se mantém certas traduções escondidas, tem códigos secretos, certo? E são ainda praticadas por certas pessoas. passed down through stories, E ainda tem pessoas que passam as informações para as novas gerações. Mas tudo muito escondidinho, tá, gente? É muito escondidinho. music, and rituals. Então, tem na música certos códigos, em certos rituais. They survived in the black churches, Algumas dessas tradições sobreviveram nas comunidades negras. in the drum beats of the Caribbean, E ali, no Caribe, através das batucadas, também sobrevivem, né, nesses rituais, nessas músicas. in the Orisha worship of Yoruba land, E ali ele fala, né, tem a parte de rituais de uma área chamada Yuba, tá? Que é o Orisha, eles chamam, né, que tem rituais do Orisha. in the hoodoo of the American South, E ele fala que ali tem uma tribo do Hoodoo, né, da América do Sul, que segue também. and they are waiting to be reclaimed. E tudo isso está no momento, no aguardo de ser reclamado, no sentido de voltar, né, a ser utilizado.